Vou voltar. Pronto. Deixa eu começar aqui, compartilhar de novo a tela com vocês. Eu estava nas aulas 23 e 24. Agora eu vou para as aulas 25 e 26. Para apresentar essa ideia genérica, né? Existe um algoritmo, né? Graças a Deus. Eu conversava com os alunos da administração ontem, falando para ele, né? Que, poxa, se a gente soubesse a importância que é um algoritmo, rapaz, todo mundo ia amar e ia querer estar usando algoritmo o tempo todo. Porque você não tem que cansar a cabeça, né? Você simplesmente aplica. Então, basicamente, são três passos, tá? A gente já começou a dar esses passos. O primeiro passo, fixar as hipóteses nula e alternativa. E também o nível de significância. Por que é importante que o cientista predefina o nível de significância junto com o tomador de decisão? Porque vocês vão perceber com as contas que, se eu deixar para o final, eu posso definir um nível de significância que favoreça a hipótese que eu tenho preferência. Exemplo, se fui eu que propus o novo método de ensino, eu desejo que ele seja melhor. É natural que quem sugere alguma coisa tenha já uma preferência. Está lá Thaís e Yara trabalhando com a dúvida entre será que empilhar séries temporais é melhor do que não empilhar? Com certeza elas têm uma hipótese de partida. Eu tenho uma hipótese, aliás, eu tenho uma hipótese que eu desejo que seja vencedora. Eu desejo que o empilhamento vença. Porque se o empilhamento vencer, eu acabei com o problema de pequenas séries. Vai ser massa. Eu sonho que o empilhamento vença esse jogo, né? Então, você, antes de realizar as experiências, de receber resultados e tudo mais, você já predefine o nível de significância. Lá no finalzinho, vocês vão ver que a redecisão compara o nível de significância com alguma coisa. Então, se eu fizer ele maior ou menor, eu mudo de opinião, eu mudo de decisão. Né? Por isso que tem que ser no começo do processo. Em geral, esse nível de significância é um valor menor ou igual a 5%. Às vezes é 1%, às vezes é 2,5%, às vezes é 0,5%. Mas maior do que 5% já não é aconselhável, porque se trata da probabilidade de acontecer uma coisa ruim. É você rejeitar a hipótese nula de maneira equivocada, cometer um erro, né? Então, 5% tem a ser ali o número que o pessoal adota com frequência. Quem sugeriu esse algoritmo foi o Sir Ronald Fisher. E lá no artigo dele, ele diz, olha, vamos arbitrar como exemplo um alfa igual a 5%. Aí o pessoal começou a usar 5% de lá para cá, e a maioria das vezes vocês vão encontrar nos artigos um alfa de 5%. Então, quando vocês vão fixar as hipóteses nula e alternativa, vocês vão sempre fazer o exercício de fixar em língua portuguesa, e depois, ou em língua natural, né? E depois em língua matemática computacional. Geralmente, vocês não vão ser os tomadores de decisão, vocês vão dar suporte à decisão. Então, vocês vão receber a hipótese nula e alternativa em língua natural mesmo. E vão tentar traduzir para a língua matemática. Ah, ficou convencionado que a hipótese nula, do ponto de vista matemático, sempre vai envolver uma igualdade, tá? E a rejeição dela vai levar a gente a abraçar a hipótese alternativa. Então, são hipóteses, em geral, complementares. Ou, na maioria dos casos, complementares. Né? E aqui eu lembro do que se trata esse algo. Essa primeira etapa a gente já caminhou juntos, a gente já fez a revisão com você. Agora a gente entra na segunda etapa. Define um parâmetro, que eu estou chamando aqui genericamente de θ, e associado a esse parâmetro eu tenho um estimador, que eu estou chamando aqui de θ-chapéu. Eu vou usar esse estimador, pensando na amostra aleatória e tudo mais, eu vou pegar esse estimador e vou aplicar sobre essa amostra. Se é um estimador, é uma variável aleatória. A gente já viu o conceito de estimador também, assim como de parâmetro.
eu preciso conhecer a distribuição amostral desse estimador. Por exemplo, ó, se eu estou inferindo sobre um parâmetro média populacional, usando o estimador média amostral, eu sei que para um tamanho de amostra razoável, essa média amostral vai seguir uma distribuição normal, de acordo com o teorema do limite central. Então, para inferir sobre o parâmetro média populacional a partir da média amostral, a gente já tem um caminho muito bem pavimentado. Porque o teorema do limite central nos leva à distribuição normal. E a gente já vem brincando com o uso do teorema do limite central, ó, se vocês lembrarem, quando eu vou definir tamanho de amostra, eu uso o teorema do limite central. Vai estar aqui em algum slide, viu? Está por aqui. Ó. Quando eu recorro a intervalo de confiança, lá está eu usando a distribuição normal de novo. Para tamanho de amostra. Eita, agora não estou conseguindo achar o tamanho de amostra. Tá? Mas tamanho de amostra é a mesma coisa, né? Ela está usando a ideia de normalidade, por causa disso eu tenho aquele quantio, bababá, né? Então, sobre a hipótese 2, pensando em média em proporção, a gente também já está inteiro, a gente já passou por esse caminho. E aí chega o que talvez seja novidade, que é a etapa 3. Então, agora, imagina que eu esteja no momento futuro em que eu já coletei os dados, já tenho uma amostra na minha mão, eu peguei aquele estimador e instanciei a minha amostra, apliquei ele sobre minha amostra e obtive o quê? Uma estimativa para θ, né? Essa estimativa, ela pode estar distante, pode estar próxima do que a hipótese nula defende. A gente viu desde tamanho amostral que o que vem da amostra vai variar em torno do valor do parâmetro, para mais ou para menos. E se a amostra for boa, a distância entre o que vem da amostra e o parâmetro não vai ser tão grande. A gente vai usar esse conceito de distância que lá é, é, é delimitado pela margem de erro, né? Em tamanho amostral, ou pelo comprimento do intervalo de confiança, a gente também vai utilizar aqui. Porque a gente quer saber até que ponto essa distância se deu ao acaso entre o que a hipótese nula defende naquela igualdade dela e o que aconteceu na amostra, representado pela estimativa do meu parâmetro. Se por um acaso eu tiver uma distância muito grande entre os dois, é porque eu tenho evidência de que a hipótese nula está equivocada. Se eu tiver uma distância não tão grande, eu tenho evidência de que eu posso abraçar a hipótese nula. De fato, eu vou ter uma probabilidade associada a essa distância. A pergunta que eu faço é qual é a probabilidade de eu ter um valor ao menos tão distante do que defende a hipótese nula, quanto esse que eu tenho na mão, que é esse θ chapéu ABS, supondo que essa hipótese nula é verdadeira, né? Então, considera a situação da hipótese nula ser verdadeira. Qual seria a probabilidade de eu ter uma distância ao menos tão grande quanto essa que eu obtive? Quando eu calculei ali a diferença, por exemplo, entre o parâmetro definido na hipótese nula, o valor dele na hipótese nula, e esse θ chapéu ABS, né? A essa probabilidade a gente dá o nome de p-valor. É também conhecida como nível de significância dos dados. Esse aqui é o nível de significância teórico do teste. O P asterisco, o p-valor, é conhecido também como nível de significância dos dados. E aí você confronta o p-valor com o alfa. Se esse p-valor for menor do que o alfa, essa regra aqui é geral, é universal. Se o p-valor for menor do que o alfa, eu rejeito a hipótese nula. Se não, eu não tenho por que rejeitar a hipótese nula. Esse é meu algoritmo. Né? Eu só preciso esclarecer um pouco mais com vocês a ideia desse p-valor e dessa regra de decisão. Fazendo uma brincadeira gráfica aqui. Né? Vamos considerar uma situação em que a hipótese nula envolva uma desigualdade do tipo menor.
Então, você tem, na hipótese nula, uma fixação para o valor de θ. Lá na etapa 1, eu fui na literatura, ou nominalmente, eu defini um valor, uma igualdade para o parâmetro no início do estudo, né? E aí eu construo uma amostra, a hipótese alternativa diz, olha, o valor do parâmetro não é igual a θ0, é menor. E aí da amostra eu obtenho uma estimativa que realmente está à esquerda do parâmetro, foi menor. Parece favorecer a hipótese alternativa. Mas a pergunta que se faz é, será que essa diferença não se deu ao acaso? Eu não esperava obter de uma amostra o valor caindo em cima do valor do parâmetro. Mesmo supondo que a hipótese nula é verdadeira, eu não esperava isso, né? E caiu à esquerda. Beleza, será que foi tão distante assim? Qual seria a probabilidade de que, supondo a hipótese nula ser verdadeira, eu obtenha um valor para o estimador ao menos tão distante quanto esse θ chapéu ABS? Então, como é ao menos tão distante, é dele para baixo. Ou seja, eu estou cada vez mais afastado do θ0, né? Se essa probabilidade, que eu vou chamar de P asterisco, for menor do que meu nível de significância, eu tenho razões para rejeitar a hipótese nula. E aí trago outro significado para o nível de significância. O nível de significância representa a tolerância do decisor a eventos raros. Porque a gente sabe que o acaso está atuando sobre a amostra, né? Existe um componente aleatório no sorteio dos indivíduos da amostra. Ao decisor conclui o seguinte, olha, se a probabilidade de eu ver acontecer aquilo que de fato eu vi for menor do que 5%, eu já não consigo mais defender que foi por causa do acaso. Um evento que acontece com uma probabilidade menor do que essa, supondo que seria o acaso, para mim é demais. Um evento acontece ao acaso com uma probabilidade maior do que 5%. 5% para baixo eu já não consigo dizer que foi por causa do acaso. É um evento muito raro para ser devido ao acaso, né? Eu vou dar um exemplo para esclarecer essa ideia com vocês. Eu vou lançar uma moeda 10 vezes. Existe uma probabilidade de sair só cara nesses 10 lançamentos. Mas essa probabilidade é muito pequena. É de um meio. Eita, a dona da rua está fazendo zoada. Vocês escutam quando ela late? Não, tá normal aqui. Não. Vocês escutam ela latando? Não, tô escutando só o senhor mesmo. Não, pode escutar. Não escuta, não. Escuta não, não? Não, não. Isso é um filtro do Google que eles colocaram. Eu acho massa isso. Batida, latido, não chega mais no áudio do lado de lá, né? Mas seguindo aqui com o meu raciocínio. Se você prestar atenção, você consegue escutar o começo do latido, mas depois o filtro corta. O filtro corta. Então a Assim, ideia é deixa eu assim. aproveitar para perguntar um negócio aqui, que a gente está Sim, comentando sobre isso aí. Então, assim, por exemplo, pensando no teste KS, normalidade do conjunto de dados, o p-valor seria uma função para identificar se o estimador ele está dentro da população, está dentro dos 95% do que é esperado, e os outros 5% seria, no caso, uma coisa que não daria para, não é comum de acontecer, né? é isso mesmo. Então, quando o nível de significância, você está dizendo o seguinte, olha, eu consigo dizer que diferenças acontecem. Vocês me escutam? Eu coloquei aqui o fone. Vocês Sim, estão me sim. Sim, sim, sim. Sim. Então, quando você define o nível de significância de 5%, você está dizendo o seguinte, olha, eu ainda consigo tolerar, atribuir ao acaso diferenças cuja probabilidade é igual a 5% ou maior que 5%. Eu não consigo entregar ao acaso eventos que seriam raros.
a uma probabilidade menor do que o nível de significância. Eu tolero até o nível de significância, dele para cima. Abaixo dele, eu já não aguento mais dizer que foi por causa do acaso. Então, no exemplo que eu montava com vocês, né? Eu posso lançar uma moeda 10 vezes e sair cara nos 10 lançamentos. É possível que aconteça isso, mas é pouquíssimo provável. É um evento raro. Para vocês terem ideia de como esse evento é raro, cadê os códigos? Ah, tá aqui. Tá aqui. Deixa eu ver aqui para um dos códigos sobre testes de hipóteses, viu? Daqui a pouco eu vou passear com calma. Mas deixa eu só começar aqui brincando com a probabilidade de sair cara nos 10 lançamentos. Seria 0,00097, ou seja, deixa eu colocar aqui assim. Eu precisaria de 1 sobre... Quantas amostras de tamanho 10 eu precisaria executar para ver acontecer em uma delas somente caras, em 10 lançamentos, né? 1024 amostras. Eu precisaria construir 1024 amostras de lançamento da moeda para que em uma delas eu obtivesse cara nas 10 tentativas. Ou seja, essa probabilidade P me leva a perceber que esse evento é um evento raríssimo. E ficaria difícil de eu dizer, seguindo o raciocínio de teste hipótese, que se deu ao acaso sair só 10 caras em 10 lançamentos, só saiu cara. Não, tem alguma coisa por baixo, né? Existe algum componente interferindo no resultado do lançamento. Não vou dizer para você que não existe aleatoriedade, mas existe alguma força interferindo no movimento dessa moeda. Ou ela não é honesta. Não existe equilíbrio, isonomia, né? Nas partes. Então, quando você prefixa um nível de significância, você está dizendo, olha, eu compreendo que existe o acaso, eu compreendo que essa amostra ela tem componentes aleatórios, que ela vai apresentar valores diferentes do que a hipótese nula defende, que talvez favoreçam a hipótese alternativa, e compreendo também que essas diferenças podem ter se dado ao acaso. Eu vou calcular a probabilidade de que essas diferenças tenham se dado ao acaso. O p-valor é essa probabilidade. E você confronta essa probabilidade com aquilo que o decisor considera tolerável para dedicar ao acaso, como sendo o resultado. Então, se a probabilidade que eu calculei for menor do que o decisor tolera, eu abro mão da hipótese nula. É o que está acontecendo aqui. Ó. Se você tiver diante, veja, eu tenho aqui um conjunto de dados. Eu estaria concluindo aqui que, olha, diante desse conjunto de dados, a probabilidade de eu construir esse conjunto, supondo que a hipótese nula é verdadeira, é muito pequena. É difícil defender a hipótese nula diante dessa evidência que eu tenho que é tão forte. E que a probabilidade dela acontecer ao acaso seria tão pequena. Vocês compreendem o que eu estou falando ou eu estou falando demais e estou confundindo vocês? Eu tenho um dado na minha mão. Deixa eu fazer uma pergunta bem leiga, Sim. leiga mesmo. O que eu não estou compreendendo é em que momento é que a gente usa isso dentro de um estudo. Por exemplo não, ou melhor, porque isso parece ser tão importante,
Só que é uma coisa que eu não consigo enxergar isso. E todo estudo tem hipótese, e pelo menos eu aprendi na faculdade que eu sempre tinha que ter 3 hipóteses dentro de um estudo. E bate justamente nisso aí, que uma hipótese era a afirmativa, com aquele negócio de causa câncer, outra não causa câncer, e outra como se fosse uma variável, como se pode ou não causar câncer. Aí, como é que é uma coisa tão importante não é a. Eu não sei, não estou nem sabendo elaborar a minha pergunta, na verdade. Mas tu entendeu? Eu entendi a sua colocação, entendi sim. Deixa eu tentar falar uma coisa que eu não falei ainda hoje. Eu estou te entregando uma evidência, tá? Então tá lá, ó. Só sai o cara nos 10 lançamentos. A hipótese nula aqui é de que os lançamentos e a moeda são honestos. Ou seja, se eu quiser pensar matematicamente, a probabilidade de eu ter uma cara em cada lançamento, Pzinho, seria igual a meio. O ponto 5. E a hipótese alternativa é que existe coisa estranha. Tem coisa estranha. Ou seja, P seria diferente de ponto 5. Eu te entrego uma evidência, Lorena. Ó, a gente está aqui se baseando na ideia de honestidade e tudo mais. Eu te dou uma evidência. Ó. A proporção de caras em 10 lançamentos foi igual a 1. A gente esperava 50%, né, de caras. Deu 100%. Essa é a evidência que eu te trago, tá? É o fato, ó. Construir aqui uma amostra de 10 lançamentos, papapá, só deu cara. Lorena, tu fica com a hipótese nula? Não entendi o que tu falou por último. Só Lorena. Tu fica com a hipótese nula? Não, no caso, eu vou ficar com a evidência, né? Fica com a evidência. E se a evidência fosse, olha, Lorena, deu 5 caras e 5 coroas. Tu ficava com a hipótese nula? É, né? E se fosse 6 caras e 4 coroas? Tu ficava com a hipótese nula? É, ficava porque tem a probabilidade da outra também, né? Ou seja, tu percebe que tu tem uma tolerância a uma distância entre o que tu esperava e o que aconteceu? Eu vou seguir Sim. brincando, viu? E se tivesse dado 7 caras e 3 coroas, tu ficava com a hipótese nula? Eu ficava com a outra. Já fica mais difícil, né? Ou seja, eu estou É. caminhando aqui numa zona em que você tem segurança em afirmar se fica ou não com a hipótese nula, para uma zona em que você tem algum desconforto em afirmar se fica ou não com a hipótese nula. Isso é representado com que número? Esse seu desconforto ou essa sua confiança, não é o seu conforto, num nível de significância. Então, como você diz, ó, pessoa, o meu nível de significância é de 5%. Beleza, então eu estou compreendendo que, olha, de 10 lançamentos, Lorena ela ainda aceita que de 6 caras ou 7 caras, talvez 8 caras. Eu tenho que calcular essa coisa. Tem que sair só da minha boca, tem que sair dos meus dedinhos também, tem que fazer conta, né? Mas pode ser que eu tenha uma situação em que eu extrapole a distância que Lorena tolera. Nessa situação, o p-valor vai ser menor do que os 5%, vai ser menor do que o nível de significância. Ou seja, é como se eu tivesse te entregue. Quando eu te digo, ó, Lorena, deram 10 caras. Lancei 10 vezes e deu 10 caras. A gente esperava 50% de caras, deu 10 caras. Aí tu me disse, professor, mas dá 10 caras.
É um evento muito raro se essa moeda, se o processo estiver todo honesto. Não é não. Como seria a probabilidade de acontecer isso? 0,00097. Se a moeda estiver honesta em 10 lançamentos, eu teria que fazer, ó, quantas vezes esse experimento de 10 lançamentos para sair caro? Mais de 1000 vezes. Eu estou diante de um evento muito raro, esse que eu tenho na mão. Supondo que ele se deu somente devido ao acaso e que a hipótese nula está correta, ele aconteceria. Uma raridade, mas ele está aqui na minha mão, eu estou vendo ele na minha mão. O que é que tem de errado? Talvez a hipótese nula que não esteja certa. Então você coloca em xeque a hipótese nula diante da evidência. Ou você abraça a hipótese nula diante da evidência, reconhecendo que o acaso pode estar operando, e daí a tolerância que você representa no nível de significância. Para tentar deixar mais clara essa ideia, deixa eu fazer um exercício agora já prático, viu, Lorena? A gente vai seguir desse ponto que você está, viu? Eu tenho aqui diversos outros slides explicando essa coisa, trazendo o conceito e tudo mais, revisando conteúdos que a gente já estudou, bababá, para chegar em algumas conclusões, né? Nesse momento, eu não vou passar por esses slides com tanta calma, porque o que eu desejo apresentar para vocês, de conceito e teste de hipótese para agora, é a ideia de teste de aderência, aproveitando esse exemplo que eu trouxe para você e tudo mais. Mas eu estou guardando aqui a sua dúvida, viu? Eu tenho aqui aquela estrutura geral. E agora a minha pergunta é: será que uma distribuição de probabilidades teórica adere a um conjunto de dados, se baseando em tudo que a gente conversou até aqui, viu, Lorena? Então eu tenho uma distribuição de frequências, associada a ela eu tento ajustar um modelo matemático e me pergunto se esse modelo matemático adere aos dados. Esse é o meu problema. Vamos imaginar, agora lá vai eu para o nosso código, né? Eu estou aqui no código sobre teste de aderência. Script 03, sobre teste de aderência. Eu vou até levar esse código aqui que eu botei foi no canto errado. Deixa eu levar para cá. Fica mais fácil de vocês encontrarem. Pronto, imagina esse problema aqui, viu, Lorena? Seguindo com a mesma conversa. Eu peguei um dado honesto e lancei por 300 vezes, tá? A hipótese de partida é que o lançamento ele se deu ao acaso e que o dado realmente é honesto. Se eu lancei 300 vezes, Lorena, quantas vezes eu espero que dê a face número 1? Você consegue me dizer assim de... Deixa eu recuar um pouquinho. Eu estou supondo que o dado é honesto. Qual seria a probabilidade de sair a face 1? Se eu vou lançar 300 vezes, Vamos supor que eu lance só uma e eu vez, só tenho para duas começar. fases, vai ser 150 vezes, né? Quanto? Vai ser quanto? 150 vezes. Porque as outras 150 pode dar outra face. Mas eu tenho quantas faces? Duas. Ah, é um dado. Eu Um estava dizendo da dado. É moeda um dado. ainda. Então são 6. 6 faces, né? Isso. Qual é a probabilidade de sair a face 1 no primeiro lançamento? No primeiro lançamento pode Sim. dar até 50 vezes, né? Eu vou lançar o dado agora, ó. Qual é a probabilidade de sair 1 como resultado? Ah, 6. 6 vezes. A probabilidade é 6? Nenhuma.
Um em uma. 1 em 6, É, um em né? 6. 1/6. Se eu Isso. lançar esse dado 60 vezes, eu espero, considerando que ele é honesto e que o lançamento está sendo honesto, eu espero que saia a face 1 10 vezes. Porque vai ser 1/6 de 60. Se eu lanço 300 vezes, se o dado é honesto e os lançamentos são honestos, eu espero 1/6 de 300 para cada uma das faces. Ou seja, eu espero 50 vezes cada face. Concorda? Sim. Ok. Mas na vida real não é o que acontece. A gente espera alguma coisa e a aleatoriedade ela traz outros resultados. Aconteceu isso aqui, Lorena, ó. Eu observei isso. Eu esperava 50, 50, eu esperava sempre a frequência de 50. Eu tenho aqui a frequência da primeira face, da segunda, da terceira. Eu tenho aqui 6 frequências, né? Uhum. Esperava 50 para a face 1, saiu 43 vezes. Esperava 50 para a face 5, saiu 66 vezes. Então existe aí uma discrepância entre o que eu esperava, supondo honestidade, e o que eu vi acontecer. Olha lá as diferenças. Eu te pergunto, Lorena, tu acha que esse dado é honesto diante do que eu observei? Esse dado é honesto? Por que não? Por que não, né? É bem possível que de 300 lançamentos eu tenha essas variações aqui. Eu esperava 50, mas não custa nada. Eu posso variar para mais, para menos. Agora, Lorena, eu esperava 50 e aqui deu 66 vezes, ó. A face 5. Será que a face 5 não está sendo preferida, hein? Ou tu acha que isso pode ter se dado ao acaso? Pode ser dado ao caso? Pode ter se dado ao acaso. Então, o que é que a gente faz? A gente calcula essas diferenças. Onde é que a gente está? Eu vou fechar esses outros, porque já estão me atrapalhando aqui. Eu vou deixar só os últimos. Eu estou calculando diferenças. Eu estou calculando essas diferenças e, na sequência, eu vou tentar deixar tudo mais objetivo, sabe? Porque esse achismo tem que ficar pelo caminho. Não dá para, tipo, a gente só. Não, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Eu tenho que objetivar esse. Para ser científico, eu tenho que objetivar. Então, existe o algoritmo. Eu vou tentar aplicar o algoritmo. Mas, graficamente, eu teria aqui, ó, a probabilidade de acontecer cada face como sendo 1/6. São 6 faces. Por isso, eu tenho a distribuição uniforme. Ah, aqui eu tenho o valor esperado para cada uma dessas probabilidades, ou seja, de 300 lançamentos, que é o valor de N, eu vou ter 50 para cada face. Então, aqui eu tenho a frequência observada e aqui eu tenho a frequência esperada. E aqui eu vou fazer um plot dessas frequências. Vou fazer aí 2 gráficos de barra, né? Um do lado do outro. E olha como é que eles ficaram. Em branco eu tenho as frequências esperadas, em preto eu tenho as observadas. Deixa eu reduzir o tamanho dessa imagem. Chega um momento em que ele não reduz mais não, né? Será que eu tenho que colocar... Acho que você pode apertar Ctrl menos aí para diminuir a letrinha, né? Eita. E aí eu tenho dificuldade de enxergar, olha. É, né? Tudo mal. Deixa eu ver se eu colocar aqui, ele faz o que eu quero, né? Não estou vendo ele reduzir, não. Eita, ele deu ruim porque tem que ser dos dois lados, né? Eu tenho que esperar de observar, ele não deixa não.
O que foi? O que é que eu estou fazendo de errado? Não tem o fig size, não? É esse PLT bar? Que não, né? Tá. Deixa eu reduzir mais um pouquinho, só para a gente ver essa imagem aqui. Depois eu aumento de novo. Então, eu tenho aqui a face do dado, de 1 até 6. Em branco, eu tenho o que eu esperava, que é todo mundo constante, Lorena. Ó, todo mundo um sexto de 300, ó. Todo mundo 50. E eu tenho as variações observadas, ó. Ora, eu tive uma frequência menor, ora, eu tive uma frequência maior. E a pergunta que eu faço, Lorena, esses erros, essas diferenças, podem ter se dado ao acaso? Você disse, professor, pode ter sido ao acaso. Então, um dos papéis da ciência de dados é construir regras de decisão a partir desse tipo de análise que a gente iniciou aqui. Isso é muito importante. Eu não sei, Lorena, se nesse momento você já enxergou aquilo que você não conseguia enxergar antes, ou se você ainda está com aquela dúvida do início da conversa da gente. Eu não sei se a sua dúvida já chegou, já. Assim, serviu essa explanação para aumentar o grau de importância na minha cabeça, que eu acho é muito importante para a gente definir, principalmente concretizar, né? Eu tenho hipótese de achismo, a gente trabalha com muito achismo. Sim. E com a ciência de dados a gente consegue estabelecer padrão. Aí eu queria saber em que tipo de estudo eu aplicaria, ou se aplicável em todo tipo de estudo, a depender da necessidade. Assim, quando a gente encontrar uma variação como a o dado, se eu não viciar, tendo em vista que eu tenho essa coluna bem mais recheada. A sua pergunta é muito boa, porque eu preciso do componente aleatório para poder falar sobre tudo o que eu falo com vocês. A amostragem ali tem que ser, no mínimo, probabilística. Então, se você construir uma amostra por conveniência, nada do que eu estou falando vai ter fundamento científico. A ciência se aplica sobre a situação em que o decisor não dá pitaco sobre a amostra. Ele não condiciona a amostra aos interesses dele, né? Então, a primeira e a principal condição é essa, né? Então, são estudos inferenciais. Eu estou aqui pensando na etapa analítica do estudo, né? E desde o seu planejamento foi pensado a ser analítico lá na etapa de análise. Não é só um estudo descritivo aqui, não é só exploratório, é analítico. Aqui eu estou caminhando com estudos ecológicos. O processo de inferência que eu realizo aqui é do pedaço para o todo. Mas ainda está faltando alguma coisa para apalpar, que são as contas. A gente vai começar a brincar com as contas agora. Usando como pano de fundo esse problema que é a aderência. Nesse caso, eu estou me perguntando se a distribuição uniforme, se vocês olharem as barras brancas, são de uma distribuição uniforme. Será que a distribuição uniforme adere a esse conjunto de dados que é representado pelas barras pretas? Porque a gente tem aqui um problema de teste de aderência. E é por isso que eu estou nos slides 27 e 28. Vou falar um pouquinho sobre isso. A gente vai ver muitos testes, viu? Então, satisfeito esse crime, Lorena, você vai pintar e bordar com teste de hipótese, que não falta teste. Nesse instante deve estar nascendo novos testes. A gente teria uma distribuição de frequências e associada a essa distribuição de frequências observadas, a gente teria as frequências esperadas. É o que aconteceu aqui. Em preto eu tenho as observadas, lancei o dado 300 vezes e tem aqui a quantidade de vezes que deu. Eita! A quantidade de vezes que deu cada uma das faces. As frequências esperadas vieram de uma distribuição de probabilidades que eu atribuí no meu estudo, né?
Quando eu supus que o dado era honesto, eu disse, olha, a probabilidade de sair cada uma das faces vai ser sempre um sexto. Então, eu lancei uma hipótese de partida a ideia de que os dados vêm de uma distribuição uniforme. E qual distribuição é essa? P igual a um sexto, ou P de I igual a um sexto, para ir variando de 1 até 6. Então, Pearson ele sugeriu o teste I quadrado pensando nessas situações. Você tem uma distribuição de probabilidades que você sugere que ela adere aos dados. Dessa distribuição de probabilidades, você consegue calcular frequências esperadas sobre os dados. E você se questiona, Pearson se questionou, né? Se essas diferenças entre o esperado e o observado se deram ao acaso ou não. A hipótese nula, então, é atribuída pelo decisor, de maneira nominal, né? No caso, você que é cientista de dados. Eu creio que o dado é honesto. Como é que eu represento a honestidade de um dado? Cada probabilidade vai ser de um sexto. Para que se prove o contrário. Então, agora é um teste de hipóteses composto de diversos contrastes, né? Eu vou ter aqui, ó, se no dado eu tenho um K igual a 6, que são 6 possíveis resultados, eu tenho 6 igualdades. Por outro lado, eu tenho 6 desigualdades. Não é um teste trivial, é um teste de contrastes aqui. Se pelo menos uma desigualdade prevalecer, então eu abro mão da hipótese nula, que defende em linguagem natural a honestidade do dado. Aqui eu explicando essa ideia, explicando o problema, né? Eu teria adotado aqui um nível de significância de 1%, viu? Então, P é a real distribuição de probabilidades de X, da variável que eu estou estudando. E o P0 é a distribuição que eu atribuo na hipótese nula. Seria um sexto para todo mundo. Aí eu entro na segunda etapa, né? A primeira etapa, definir a hipótese nula, alternativa e fixar o nível de significância. Pode falar. Como se eu definir aquele nível de 1% lá, você está dizendo assim que as amostras poderiam variar assim, tipo, 1% do esperado em relação à distribuição teórica, não? Não, não. Eu consigo dizer que eventos que acontecem com uma probabilidade igual a 1% ou acima de 1% se dão ao acaso. Eventos que acontecem com uma probabilidade menor do que 1% não se deram ao acaso. Existe alguma coisa que está fora do contexto gerando esses eventos. Então, esse 1% eu não comparo diretamente com esse 1/6 ou com a amostra, não. Seguindo essa lógica aí, aquela distribuição que você mostrou agora há pouco, ela foi dada ao acaso ou não? A gente está construindo agora o passo a passo para chegar à conclusão ao final de que se ela se deu ao acaso ou não. Não tem nada a ver com esse 1% de diferença, não, né? Não Não, seria esse isso, né? 1% ele vai ser uma baliza que vai ajudar a gente a decidir se ela se deu ao acaso, essa variação, ou se não foi só devido ao acaso. Então agora eu estou passeando, Ademir, por aquele algoritmo todo, né? Eu dei o primeiro passo, que foi definir a variável de interesse, o parâmetro, fixar a hipótese nula, a alternativa e o nível de significância. Para o segundo passo, eu tenho que caminhar um bocado, porque agora eu vou ter que definir uma medida de distância, porque é o que eu sempre tenho conversado com vocês. Ó. Existe um erro aqui, um resíduo entre o que eu esperava e o que aconteceu. Né? Será que se deu ao acaso esse resíduo? Como é que Pearson pensou? Ele tentou resumir essas distâncias através da estatística aqui quadrado que recebe o nome dele, da estatística de Pearson. Então a medida dele foi como, né? Ele calculou a diferença entre cada observado e o respectivo esperado, elevou ao quadrado e dividiu pelo esperado. É como se fosse uma diferença quadrática relativa que ele construiu aqui, né? Essa estatística foi construída com Pearson de maneira a sintetizar essas discrepâncias, né? Então ele pegou o esperado menos o observado ao quadrado sobre o esperado, o primeiro, somou com o esperado menos o observado ao quadrado sobre o esperado, o segundo, e assim por diante. É a famosa estatística aqui quadrada de Pearson.
E o esperado vai ser sempre o tamanho da amostra vezes aquela probabilidade que você atribuiu na hipótese nula, ou seja, o esperado é condicionado à hipótese nula. Essa estatística desenvolvida por Pearson, ele percebeu que seguia a distribuição Q-quadrada. Aí daí a gente chega no famoso teste Q-quadrado de Pearson, né? E a gente vai seguir esse caminho para chegar no teste quadrado de Pearson, talvez na próxima aula. Esse teste ele precisa de alguns cuidados. Eu tenho então a distribuição de frequências, né? Observadas, seriam os Os aqui, né? E as frequências esperadas correspondentes. A gente tem que ter um cuidado com esse teste. Ele só é mais confiável quando as frequências esperadas ultrapassam o valor 5. Deixa eu ver aqui quais foram as frequências esperadas desse caso, viu? Deixa eu imprimir aqui. É igual a... Você vê que vai dar certo isso, hein? Deu certo. Converteu na hora, fez o cast na hora. Ele fez na hora. Se fosse aí, ele ia reclamar, viu? Então, ó, deu, o esperado era 50, né? Então, satisfez a primeira condição aqui para o teste quadrado de piso. Outra condição, essas frequências observadas são supostas seguirem a distribuição binomial. Se isso acontece, embaixo da distribuição binomial tem outras suposições, como, por exemplo, que o que ocorre com um indivíduo não interfere no que ocorre com outro indivíduo, né? Eles são independentes entre si. Então, se tudo isso acontece, essa estatística segue uma distribuição Q-quadrada. Eu mostrei para vocês que a média amostral, de acordo com o teorema do limite central, segue a distribuição normal. A média amostral é uma equaçãozinha. Aqui eu tenho outra equação, que não segue a distribuição normal. Segue uma distribuição conhecida como Q-quadrado. E o parâmetro da Q-quadrado, esses graus de liberdade, que aqui eu tenho K menos 1 grau de liberdade. Quem é K aqui? O número de categorias da minha distribuição de frequências. No nosso exemplo, esse número de categorias é igual a 6. Eu tenho 6 possíveis resultados. Eu perco um grau de liberdade. E por que é que eu perco um grau de liberdade? Porque eu tenho um tamanho da amostra fixo. Então, quase todo mundo aqui está livre para assumir o valor que quiser, com exceção de um deles. Já que o tamanho da amostra é fixo, né? Eu perdi um grau de liberdade por causa disso. Bom, então, eu já estudei. O passo 2 está mais ou menos redondo. Essa é a distribuição Q-quadrado, né? Tem essa cauda à direita. A gente usa ela também para estudar, por exemplo, testes sobre a variância, que a variância envolve também termos quadráticos, como essa estatística aqui envolve, né? É uma distribuição que vem da distribuição normal, ela deriva da distribuição normal, então existem algumas suposições também amarradas junto com ela, né? Que conectam ela binomial, que se conecta também à normal. E aí eu chego no último passo do teste de hipótese, que é o que está faltando exercitar com vocês. Olha, se a hipótese nula for verdadeira, as proporções que a gente atribuiu na hipótese nula, elas vão levar frequências esperadas próximas das frequências observadas. Quando as frequências esperadas são próximas das frequências observadas, essa estatística como um todo tende a zero. Vocês concordam? Quando o EJ é próximo do OJ, a diferença tende a zero. Então, se eu sugerir uma distribuição interessante ao que foi observado, eu vou ter pequenas diferenças. Consequentemente, a estatística aqui quadrado vai ter uma instância com valor próximo de zero. E não pode ter valor negativo isso, né? Ou é igual ou é maior do que zero. Quanto mais próximo de zero essa estatística for, melhor é a distribuição que eu sugeri para a hipótese nula. Ou seja, voltando lá para o nosso problema,
Se a estatística aqui quadrada associada a esse problema for próxima de zero, eu tenho um indício, uma intuição de que a uniforme adere aos dados. Ou, em linguagem natural, de que o dado e o processo é honesto. E para calcular o p-value, eu calculo a probabilidade de obter uma estatística ao menos tão estranha à hipótese nula quanto essa que eu obtive. Supondo que essa hipótese nula é verdadeira, né? Quais são as situações que desfavorecem a hipótese nula? São valores grandes ou pequenos de Q? Valores grandes. Porque quanto menor o Q, mais eu me aproximo da aderência. Tá? Então, questionar a aderência é ter valores grandes de P. Por isso que a desigualdade aqui é do tipo maior. E aí, ao final, a gente usa o mesmo critério, né? Se o p-valor for menor do que alfa, eu rejeito a hipótese nula. Se não, eu não rejeito. Aí vamos às contas agora. Eu tenho as frequências observadas, 43, 49, 56, deixa eu até conferir. 43, 49, 56, 45, 66, 41. O que eu esperava acontecer, tudo 50, né, para 300 lançamentos. Está aqui as diferenças, né, entre o observado e o esperado. Eu esperava 50, aconteceu 43. A diferença foi de menos 7, fiquei devendo 7. Na quinta, esperava 50, aconteceu 66. Aconteceu 16 a mais do que eu esperava. Aí, na ideia de síntese de Pearson, ele calculou as diferenças, depois essas diferenças ao quadrado sobre o esperado, e obtém, quando soma esses carinhas todos, ele obtém esse resultado. Eu volto a lembrar. Se esse resultado fosse próximo de zero, se fosse zero, é porque as frequências observadas e esperadas coincidiram sempre. Quanto mais distante de zero, maior é a minha suspeita de que existe coisa se perdendo aí. Né? A hipótese nula que defende a honestidade do meu dado talvez não seja adequada. Agora, o que eu não consigo intuir é se 8,96 é grande ou é pequeno. Isso eu não consigo saber. Aí entra a ideia matemática e probabilística chega a etapa matemática probabilística, né? Qual seria a probabilidade de que um aqui quadrado com 5 graus de liberdade, já que eu tenho K aqui igual a 6, assuma um valor maior ou igual, ou maior, né? Maior do que 8,96. Olha aí, eu fazendo a conta agora, né? São 6 categorias, são 5 graus de liberdade. A probabilidade de um aqui quadrado com 5 graus assumir um valor maior ou igual a 8,96 seria, isso aqui é usando a tabelinha impressa que eu levo para a sala de aula, né? Seria de aproximadamente 10%. O meu nível de significância foi de 1%. Ou seja, ali eu dizia que eventos que acontecem com uma probabilidade igual ou superior a 1%, eles podem ter se dado ao acaso. Eu estou diante de uma discrepância, Ademir, que acontece com uma probabilidade igual ou superior a 10%. Não seria um evento raro diante de alguém que tolera, que dedica ao acaso eventos com probabilidades iguais ou superiores a 1%. Ou seja, o p-value é maior do que alfa. Eu não teria, então, por que rejeitar a hipótese nula. Eu acho que vale a pena conversar um pouquinho sobre ele. Esse primeiro exercício, ó, um estudo sobre 150 acidentes de trabalho numa indústria revelou a distribuição de frequência solar. Aí alguém poderia ter a curiosidade, rapaz, será que acontece uma distribuição homogênea do número de acidentes ao longo dos dias da semana? Ou será que não? Será que existe um dia que é mais perigoso no trabalho? Ou será que existe um dia em que os trabalhadores estão mais atentos e sofrem menos acidentes, né? Aí eu vou perguntar isso aqui a Henrique. Henrique, olhando para essa distribuição de frequências, tu acha que
existe uma certa homogeneidade na distribuição dos acidentes? Ou tu acha que existe um dia que é mais perigoso? Ou existe um dia que é mais seguro? De segunda a sexta. Eu acho que na terça é mais perigoso e na quarta é menos perigoso. Não é homogêneo. Se fosse homogêneo, você esperaria que frequência em cada um desses dias? Em 30 por aí, 30, não é? Ou seja, gerasse em torno de 30. perfeito. Então você está sugerindo para mim que talvez a distribuição uniforme aderisse a esses dados pensando em homogeneidade. Então vejam que eu tenho aqui termos que são sinônimos, né? Quando eu penso em homogeneidade, em língua natural, estatisticamente eu estou pensando em uniformidade. Homogeneidade e uniformidade são sinônimos. Ou seja, eu estaria me perguntando se a distribuição uniforme adere ou não aos dados. E pela sua resposta, Henrique, você acredita que a distribuição uniforme não adere aos dados. É isso mesmo? Henrique? Ah, não? Eita, eu acho que tu abriu o microfone só no finalzinho aí. É isso mesmo? Você Eu acha que acho é um... que, Sim, pode responder. eu acho que não adere aos dados. Eu acho que a distribuição não adere. Show de bola. Essas diferenças, elas podem ter se dado ao acaso ou não. Henrique acha que não foi por causa do acaso. Henrique, para esse teste, você adotaria que nível de significância? Ou seja, qual é a probabilidade mínima que você consegue atribuir a eventos que ocorrem devido ao acaso? Probabilidade mínima? Sim, cada pessoa tem essa probabilidade mínima, sabe? A gente chama de nível de significância. Qual seria o teu nível de significância para esse teste? Se eu quiser traduzir em outros termos, até que ponto você tolera cometer o erro de rejeitar essa hipótese de uniformidade, só que de maneira equivocada, né? Cometer um erro ao rejeitar a hipótese de uniformidade. Qual probabilidade você atribuiria a esse erro, né? Que é rejeitar a uniformidade de maneira equivocada? Eu não vou saber responder isso aí, essa pergunta. Olhando esses dados assim, não tô conseguindo fazer esse cálculo. É um exercício, não é cálculo não, viu, Henrique? Na verdade, seria o seu grau de propensão a risco que a gente está avaliando aqui. Então, você vai me entregar um número entre 0 e 1, que a gente está chamando de probabilidade, e representa o quão você está disposto a se expor a cometer um erro. Porque você vai ter que se decidir, e essa decisão ela pode ser equivocada. Eu estou tentando controlar aqui um tipo de erro, e é o de você rejeitar a hipótese de homogeneidade, só que de forma equivocada. Você estaria disposto a se expor a esse tipo de erro com que probabilidade, né? Show. 50% tá bom para você? Assim, considerando que tem 40 na terça, sim, 50%. Não, na verdade, acho que mais ainda. Acho que mais ou menos 60, 70 por aí. Então você está disposto a cometer um erro com uma probabilidade de 60%? Não, melhor de 40. 40%. Eu vou repetir minha pergunta, viu? Você está disposto a cometer um erro com uma probabilidade de 40%? Na verdade, eu acho que é muito alto, né? Esse valor. Eu estou achando também. Eu vou te deixar pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou achando alto, quer dizer, eu estou me expondo ao erro com uma probabilidade de 40%. Você pode reduzir isso aí. Você quer sugerir qual número agora?
10, Quanto? 10%. 10? Aham. Deu uma cortada aí quando tu falou, viu? 10. 10%. Eu não sei se a Ademir está percebendo, mas eu estou fazendo aqui, Ademir, um processo de redução do conhecimento com o Henrique. É, com certeza. Começou lá em cima e foi reduzindo, chegou em 10. E aí eu volto a perguntar, viu, Henrique? Você está mesmo disposto a cometer um erro com a probabilidade de 10%? O ideal seria mais ou menos entre 5, né? 5%. Mas vista a distribuição, Eu acho que o senhor está viesando o entrevistado, professor. É verdade, é porque eu estou tentando passar para ele um conceito, né? Então veja o que está acontecendo com o Henrique agora. Ele, aos poucos, a cada pergunta que eu faço, ele vai tomando consciência de que ele está se expondo a um erro e que ele pode cometer esse erro ou não. Mas ele pode controlar pelo menos a probabilidade de cometer esse erro. Daqui a pouco eu vou convencer Henrique que o melhor mesmo, Henrique, era você não errar. Pessoal, eu quero decidir com uma probabilidade de cometer um erro igual a zero. Eu não quero errar, pessoal. Eu diria, eita, Henrique, isso é massa demais, velho. Se a gente conseguisse dar essa garantia de que não vai errar. A gente teria que aumentar o tamanho dessa nossa amostra aqui a infinito. Registrar aí tudo que foi acidente da história, do passado, o que vai acontecer no futuro, para poder ter uma probabilidade de erro igual a zero. Aí, eita, então não dá não, na vida real não dá não. Eu já quis 60, já estou ali entre 5 e 10. Mas eu estou compreendendo o conceito. Estou tentando pensar que nem tu, viu, Henrique? Eu creio que essa probabilidade tem que ser pequena, né? Que é a probabilidade de eu cometer um erro. Não é isso, Henrique? Henrique? oi, o microfone acho que tá ruim aqui. É sim. Então vamos supor que você escolha 5%. O que quer dizer isso? Que a probabilidade de você cometer um erro ao rejeitar a uniformidade vai ser de 5%. Quais seriam os desdobramentos? Por que é que eu estou tão preocupado em cometer esse tipo de erro, né? De rejeitar a uniformidade de maneira equivocada? Porque, vamos pensar um pouquinho, como analista mesmo. O que é que quer dizer rejeitar a uniformidade? Acreditar que existe um dia que é mais seguro ou acreditar que existe um dia que é mais arriscado. Se houver, lá vai eu investir em campanhas para evitar erros naquele dia, né? Para prevenir acidentes naquele dia. Ou lá vai eu promover uma campanha para poder utilizar o dia que eu acho que é mais seguro, como exemplo, dizer, pessoal, vamos tentar se comportar que nem a gente se comporta na quarta-feira. Enfim, vou investir em campanhas. Seja de valorização daquele dia que é menos arriscado, ou seja de prevenção daquele dia que é mais arriscado. Se eu estou errado na decisão de abrir mão da homogeneidade, essa campanha ela pode gerar um outro problema. Lá vai eu achar que determinado dia é um modelo, é um exemplo a ser seguido, mas ele não é. Ou lá vai eu tentar prevenir acidentes num dia em que eu acho que é muito mais grave, mas deixa que não, ele é tão grave quanto os outros dias, né? Tão arriscado quanto os outros dias. Não existem desdobramentos quando eu cometo tipos de erro. É por isso que eu tento ter probabilidade de cometer o erro tipo 1 não maior do que 5%. Então, seguindo aqui com o Henrique, vamos fixar aqui o alfa nesse nosso teste de homogeneidade ou de aderência da uniforme aos dados, seja baseado em 55%. Henrique já disse, né? Olha, eu esperava 30 acidentes por dia, eu tenho 5 dias e 150 acidentes ao longo desses 5 dias, né? Não aconteceu 30 por dia, aconteceu uma variação. O teste de quadrado de Pearson resume essa variação na estatística de quadrado de Pearson. Estão aqui os dados, ó. 32, 40, 20, 25 e 33. E Henrique acha que essas diferenças elas não foram simplesmente devido a um acaso. Foram porque existem dias que são mais sérios, mais perigosos. Olha Professor, o que é que aconteceu, Henrique. Sim, pode falar.
Professor, tem como, por exemplo, os dados interferir na realidade? Tipo, eu previ que vai ter 40 acidentes na terça e por causa justamente dos meus dados, as pessoas saem menos de casa e tem menos acidente, alguma coisa do tipo. Tipo, os dados interferem na realidade, no caso. Essa E a minha pergunta é previsão, boa no caso, demais. sair errada, no caso, sair assim errada por causa que meus dados interferiram na visão das pessoas sobre aquele dia e elas saíram menos de casa, por exemplo. Essa pergunta é muito boa, Henrique, porque a gente está se preocupando com os desdobramentos da tua decisão aí. Tu está analisando esses dados e tu decidiu que a terça-feira era mais arriscado. Essa tua decisão, de alguma maneira, vai se propagar entre os funcionários. Eu tenho aqui, não é que o cara não vá sair de casa, porque ele precisa do emprego. Ele vai continuar em trabalhar, mas ele pode ir preocupado. Ele vai mais preocupado na terça-feira porque tu Tomar mais achou que a cuidado, terça-feira assim. era mais arriscado. Isso pode abrir a porta para que a pessoa realmente se machuque mais. Porque, rapaz, eu aprendi isso desde quando era pequeno. Quando você vai fazer alguma coisa com medo, o medo te atrapalha em fazer aquela coisa. Vou dar um exemplo. Você vai jogar bola no meio lá de um monte de menino. Se você tiver com medo, a probabilidade de você se machucar é maior. Tá ali a bola quicando, você fica sem saber se vai chutar ou não. Esse teu medo te expõe a acontecer uma coisa ruim. Quando você vai para cima da bola com sede e chuta, você se expõe menos a sofrer alguma lesão, né? Então, depende muito de como você decida diante dos dados, né? Os dados sozinhos não vão dizer nada. A gente está aqui numa etapa de análise, né? Uma equipe reservada que está estudando isso junto com os gestores. E aí você decidiu, né? Olha, eu acho que a terça-feira é mais grave. E eu acho que a quarta-feira é mais tranquilo. Essa variabilidade, Henrique, entre o que de fato aconteceu e o que a gente esperava diante de homogeneidade, que a olho nu você não tolerou ao acaso, aconteceria com uma probabilidade de cerca de 9,4%. A estatística que resume essa variabilidade de Q quadrado é de aproximadamente 7,93. A probabilidade de acontecer essa estatística que a gente observou algo maior seria de cerca de 9,4%. A tua tolerância a atribuir essa diferença entre o observado e o esperado ao acaso era de 5% ou acima de 5%, já que seu nível de significância foi de 5%. Então, ao nível de significância de 5%, você termina decidindo que não tem por que rejeitar a hipótese de uniformidade. Você acabou de ser pego de surpresa pelo resultado científico, né? Já que você esperava que não existia uniformidade, né? Você defendia que não existia uniformidade. E eu estou te dizendo, né? Se você adotou o nível de significância de 5%, você acabou concluindo que aquelas diferenças foram devido ao acaso. Então, é bem possível que de 150 acidentes, eu tenha numa terça-feira 40, numa quarta-feira 20, mas simplesmente por causa do acaso. Eu esperava 50 aliás, eu esperava 30 ao longo dos dias, e aconteceu 40 num dia, 20 no outro, mas foram diferenças que são toleráveis devido ao componente do acaso. Tu entendeu, Henrique? Entendi. Entendeu? Aham. Aí você precisa dizer, pessoal, e se eu tivesse adotado um nível de significância de 10%, aí a decisão ia mudar. Porque você toleraria dizer que as diferenças foram devido ao acaso se elas levassem a um p-value de 10% ou acima de 10%. Mas não foi o que aconteceu. Então, para quem escolhe um alfa de 10%, essa pessoa vai dizer que as diferenças não foram devido ao acaso. Foi por causa de outra coisa. Foi por causa da uniformidade que não existe. Ou seja, aí, voltando lá para o teu raciocínio, é bem provável que a terça-feira tenha uma coisa diferente, e a quarta-feira também.
Então, o pessoal dá uma relaxada na terça-feira, sofre acidente, aí devido à notícia dos acidentes, na quarta-feira o pessoal tem mais cuidado, né? Então, por que é importante você definir um nível de significância antes de realizar o teste? Porque se você deixar para depois, você pode enviesar a decisão. Então, eu estou vendo aqui que deu um p-value de 9,4%. Deixa eu escolher um alfa um pouquinho maior do que o p-value, porque eu rejeito a hipótese número. Então, muito cuidado com isso, né? Um outro exercício que veio do Moretti. Então, aqui eu tentei ver se há uniforme aderir ao dado, né? Um outro exercício, eu até destaco aqui. Eu quero saber se esses dados eles seguem uma distribuição de Poisson. Que dados são esses, né? Então, eu tenho aqui uma equipe de físico-química que se questiona sobre o número de substâncias radioativas que são desintegradas em intervalo de tempo de 7 segundos e meio. Então, minha experiência é observar ou contabilizar o número de desintegração de substâncias radioativas. Eu observo essas substâncias em uma amostra delas, né, durante 7 segundos e meio e contabilizo quantas foram destruídas, né, por um laser, por exemplo. Por que é que isso pode ser importante? Isso pode ajudar a gente a combater o câncer, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui, depois de um total de 2.608 desintegrações, eu tenho aqui a distribuição de frequência desse número de desintegrações. Ó. Eu peguei lá o tempo e separei em intervalo de 7,5 segundos, né? Quantas vezes aconteceu zero desintegrações? Aconteceu em 57 dessas experiências. Quantas vezes aconteceu uma desintegração? Aconteceu numa frequência de 203. E assim por diante, né? E mais do que 10 integrações aconteceu em apenas 16 casos. 16 desses experimentos que eu fiz, né? Será que essa distribuição de frequências teria sido proveniente de uma distribuição de Poisson com uma taxa de 3,87? Que taxa é essa? Seria a taxa de desintegração, ou seja, em média, acontece em 7,5 segundos 3,87 desintegrações de substâncias radioativas, né? Será que essa distribuição adere aos dados? Esse problema é real, viu? De um contexto real. Então, eu tenho aqui as frequências observadas: 57, 203, 383, 525, 532, 408, 273, 139, 4527 e 16. Está aqui a distribuição de frequência observada. E está aqui eu construindo, a gente já aprendeu a fazer isso, né? A pegar, por exemplo, a distribuição de Poisson, a distribuição binomial. Eu importo lá do pacote estático, do SciPy. Então está aqui a Poisson sugerida pelo enunciado. Uma média de 3,87 ocorrências por unidade de medida. Nesse caso aqui seria 7,5 segundos. Se é a distribuição de Poisson, eu estou contabilizando o número de sucesso por unidade de medida. Pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Eu tenho aqui um intervalo de frequências observadas até 10, né? Aliás, até 9, de 0 até 9. Porque ele tem aqui, no último intervalo das frequências, ele tem valores maiores ou iguais a 10. Então, até 9 é 1 por 1. A partir de 10 é o conjunto do que sobrou. Aqui eu estou calculando a probabilidade acumulada de 0 até 9. Ou seja, aliás, a probabilidade de acontecer cada um valor particular de 0 até 9, né? Qual a probabilidade de acontecer 0 desintegração, 1 desintegração, 2 desintegrações e assim por diante. Guardei em P0 essas probabilidades teóricas. E aí incluí ao final dela 1 menos a soma dessas probabilidades anteriores. Por que é que eu fiz isso? Porque eu sei que a probabilidade de número de desintegrações ultrapassar o C igual a 10 é 1 menos de ser menor do que 10. Se eu calculei as probabilidades de ser menor do que 10,
uma por uma, eu estou somando elas aqui e subtraio um para poder ter ao todo 100%, né, da massa probabilística. E lá em x, que eu só tinha valor inteiro, de 0 até 9, agora eu estou incluindo um outro resultado que seria maior ou igual a 10. O n seria a soma dos observados, 2.608 desintegrações, né? Aliás, ocorrências ou intervalo. Aqui eu estou calculando as frequências esperadas. Notem que antes, quando eu estudava homogeneidade, como eu tinha sempre a uniforme, essas frequências esperadas eram tranquilas, porque eu tinha sempre K intervalos ou K categorias na minha distribuição de frequências, e a uniforme me dizia que era 1 sobre K, a probabilidade de acontecer cada uma delas. Para a Poisson, eu não tenho essa constante, né? Para a Poisson, cada probabilidade realmente assume um resultado distinto. Aqui eu imprimo a frequência mínima entre as esperadas, o que é importante, porque lá na distribuição de quadrado, no teste de quadrado, a gente tem que ter esse cuidado. Deixa eu ver se eu falo isso aqui. E as frequências esperadas elas têm que ser maior ou igual a 5. Digo isso em algum lugar, não? Está aqui, ó. As frequências esperadas têm que ser maior do que 5, na verdade, nem é maior ou igual, é maior do que 5. E aqui eu estou verificando se aconteceu isso, né? Será que o mínimo dia ultrapassou 5? Quando eu executo, aí eu ploto as frequências e aqui eu executo o teste quadrado lá do estado. Estou imprimindo aqui o mínimo. Então, as frequências esperadas, todas elas ultrapassaram 5. A gente pode utilizar aqui quadrado sem muito aperreio. Terceiro, o que é que acontece quando eu não satisfaço essa condição aqui? Eu fico mais exposto ao erro. Tem que ter muito cuidado, né? Olha só, isso aqui eu acho massa demais. As frequências observadas em preto e as esperadas em branco. Olha só como a distribuição de Poisson caiu quase em cima. Olha, a gente erra um pouquinho, às vezes para mais. A gente erra um pouquinho, às vezes para menos, ó. Mas você vê mesmo que o comportamento matemático seguiu o comportamento observado. Eu acho isso arretado. Mas a pergunta permanece, né? Será que essas diferenças se deram ao acaso ou será que foi algo além do acaso? Eu vou trabalhar aqui com um nível de significância de 5% novamente, tá? Ou seja, se a probabilidade de acontecerem essas diferenças ou algo maior ou igual ou superior a 5%, eu não tenho por que rejeitar a hipótese número. Caso contrário, eu tenho por que rejeitar. E que a hipótese número defende o que aqui? Que os dados seguem uma distribuição de Poisson. E a hipótese alternativa de que isso não acontece. A estatística deu 12,89 aproximadamente, 88, né? Quando eu resumo essas diferenças de acordo com a estatística de Pearson, eu obtenho 12,88. E o p-valor deu 0,23, ou seja, essas diferenças elas podem se dar com uma probabilidade razoavelmente grande, de 23%. Diante do meu nível de significância de 5%, são circunstâncias que podem ter se dado ao acaso. Então, aconteceu uma diferença, eu digo que foram por causa do acaso. Ou seja, eu não abro mão da hipótese nula aqui, né? Sempre que o nível de significância for maior do que o nível de... Sempre que o p-value for maior ou igual ao nível de significância, eu não tenho por que rejeitar a hipótese nula. Seguindo a mesma ideia, eu trago aqui um outro exercício. Só que agora me questiono, será que esses dados aqui seguem uma distribuição normal? Como é que eu faria o teste de aderência aqui quadrado de Pearson, né? Ora, primeiro eu tenho que construir os intervalos, porque o teste de quadrado de Pearson ele se baseia em categorias. Se eu não construir os intervalos aqui, eu vou terminar enviesando o resultado do meu teste, né? Eu estou verificando se a distribuição normal adere a esses dados. Então, tem um histograma desse conjunto.
a distribuição de frequência desse conjunto. Para variáveis quantitativas, em especial as contínuas, sempre que eu vou construir uma distribuição de frequência, eu preciso agrupar os dados, né? Está aqui o meu conjunto. Eu vou tentar plotar a densidade desse conjunto. Estou aqui usando até um código que a gente já tinha utilizado em algum momento anteriormente. Esse é o histograma. Aí deixa eu ver aqui é que eu pergunto agora, né? Igor, olhando para esse histograma aqui, isso parece seguir a distribuição normal? Igor, você está entre nós, parceiro? Eu falando aqui e o microfone. E o microfone. Desculpa, gente. É, sim e não, porque assim. Só um instante, tá? Peraí. O telefone tocou aqui. É, porque a distribuição normal tem uma tendência central e tal, né? Tipo, acredito que. Não, porque na minha cabeça eu não vi nenhuma distribuição normal que tipo, só com uma cauda assim a mais. A não ser que. Tipo, a tendência é parecida, mas eu não acredito que seja. E você só vê um decaimento à direita aqui, mas cadê o decaimento à esquerda da distribuição normal, né? Exatamente. Não aparece, né? Ou seja, esses dados não parecem seguir uma distribuição normal, não. Talvez o exponencial, né? Desse decaimento à Uhum. direita assim, tenha cada exponencial, mas é normal. Agora, eu tenho uma amostra, Igor, de 10 observações. São 10 observações. Será que de 10 observações de uma normal não poderia ter um resultado parecido com esse? Então, essa é a pergunta, Ah, né? Porque será que o teste hipótese ele é favorecido pelo tamanho da amostra? Quando eu aumento o tamanho da amostra, eu melhoro o resultado do meu teste? Já antecipo para vocês sim, que sim. Tudo na estatística melhora quando você faz crescer o tamanho da amostra, em especial quando você tem o mínimo de independência entre as observações, né? Então, seria possível, já que a amostra é pequena, que você estivesse diante de dados que vieram de distribuição normal. Vamos fazer um teste de hipótese para verificar isso. Aqui eu estou usando a regra que eu ensinei a vocês lá no começo da disciplina. Eu vou trabalhar com 3 intervalos, já que eu tenho 10 observações. Vou construir a distribuição de frequência e dessa distribuição vou aplicar o teste de normalidade. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a média dessa amostra, o desvio padrão dessa amostra. Eu estou definindo aqui uma função para plotar. É para plotar? Não, só para calcular PDF desses dados observados, ou de um conjunto de observações ali entre a média menos 3 desvios e a média mais 3 desvios. Eu vou pegar esse intervalo entre 3 desvios abaixo e 3 desvios acima da média e vou dividir em 100 pedacinhos para poder plotar normal, a distribuição normal. Eu vou plotar tanto essas frequências observadas quanto as esperadas, no mesmo local, né? O que foi? Ah, não executei a anterior. Então, seguindo o teu raciocínio, ó, Igor, eu tenho a distribuição exponencial, a distribuição dos dados observados e tenho a distribuição normal aqui em laranja. O shape é bem diferente, né? Bem diferente. Se eu quisesse seguir com o teste quadrado de Pearson, eu teria que ver qual seria a probabilidade ou a frequência esperada de um normal dentro de cada um desses intervalos. E aí surge uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês forem trabalhar com dados quantitativos, em especial os contínuos,
Vocês vão tentar evitar de utilizar esse teste quadrado fixo. Por quê? Porque foi construído para distribuição de frequências. E a gente sabe que quando a gente constrói distribuição de frequências para variáveis quantitativas, a gente perde um pouco de informação ou muita informação. Né? Constrói esses grupos, você perde a pressão de cada observação em si e troca elas pelos grupos. Para variáveis qualitativas, isso funciona sem aperreio. Para as quantitativas, eu perco informação. Então, existem testes que são próprios dessas variáveis quantitativas. Né? Um deles é o teste de Kolmogorov-Smirnov. Então, ele se baseia nos dados em si. Ele foi projetado para variáveis quantitativas. Tá? Você sugere a distribuição teórica na hipótese nula, como fazendo um teste quadrado. Só que a maneira de você calcular a estatística do teste não recorre à distribuição de frequência. Ela recorre aos dados propriamente ditos. Então, se você tem N observações, você coloca essas observações em ordem, e aí você tem as acumuladas observadas para cada observação. Por exemplo, se eu tenho 10 observações, eu sei que das frequências que eu obtive, 1 sobre 10 dessas observações é igual ou menor do que a primeira. Elas estando em ordem, né? 2 sobre 10 é menor ou igual que a segunda. 3 sobre 10 é menor ou igual a terceira e assim por diante. E eu calculo as frequências teóricas, no caso, as probabilidades teóricas, né? Vamos supor, eu quero ver a normal. Qual seria a probabilidade de um normal se um valor menor ou igual a x1, menor ou igual a x2, menor ou igual a x3? Então, estou fazendo um confronto ali entre as distribuições observadas. Eu até tenho aqui as frequências, né? Mas não agrupadas. Tem as frequências acumuladas observadas, relativas, e tem as frequências acumuladas teóricas, de acordo com o modelo que eu estou sugerindo. O nosso problema é que o modelo que eu sugeri é o modelo normal. Kolmogorov e Smirnov, então, criaram. Esse Kolmogorov é o mesmo que criou os axiomas da probabilidade, né? Ele se juntou com Smirnov, dois russos, e criaram essa maneira de você verificar a aderência de distribuições contínuas. Podem ser até discretas, né? Sobre dados observados. Na essência dele, o que é que ele faz? Ele calcula essa diferença entre as frequências observadas e as esperadas e aplica um módulo entre elas e separa qual foi a maior diferença observada, né? Entre as duas. E a partir desse máximo, ele trabalha a estatística dele. Lá no R seria o KS-teste. Em Python é o... pode falar. Esse teste de normalidade com o Kolmogorov-Smirnov, a estatística dele representa o quê? Porque o p-valor, no caso, é o que vai indicar se os dados seguem ou não a distribuição normal, né? Se der acima de 90, abaixo de 0,05 é que dá tudo certo, né? Que ela segue normal, né? É o contrário. Se der abaixo de 0,05 é porque não adere. Se der igual ou superior é porque adere. O p-value, O se for menor que o iniciante, vai p-value, ser né? rejeito. O p-value, né? O p-value é que eu Isso. estou falando, né? Se o O p-value for p-value, se menor for do que... menor do que 0,5, rejeita, né? Rejeita, exatamente. Se E aí ela não, não você segue não rejeita. normalidade, né? Isso, exatamente. Agora, a estatística, ela representa o quê, no caso? Porque tem o valor da estatística e tem o valor do p-value, né? Que é o que a Sim, gente usa para... sim. A estatística, ela fala sobre o quê? Sobre a maior diferença que você calculou entre as frequências relativas observadas e as frequências relativas esperadas. É diferente do que quadrado. No que quadrado você tinha frequência observada menos frequência esperada ao quadrado sobre frequência esperada. Aqui não. Você tem a frequência relativa observada e você tem a probabilidade acumulada naquele ponto, ou a frequência esperada naquele ponto. Né? Ó, por exemplo,
Entendi. Aí, no caso, é Eu o maior tive valor da diferença absoluta entre a frequência esperada e a observada, né? isso, exatamente. Vai ser a maior distância nessas diferenças que você está calculando. Como podem ser para mais ou para menos, a Certo. diferença ele aplica o módulo. Ó, eu sei que desse problema, pensando nesse problema aqui, ó, o valor médio e o valor do desvio padrão, vou responder sua pergunta, viu? O valor médio e o valor do desvio padrão seriam de. Eu imprimo. Deixa eu imprimir aqui, viu? Se eu estou estudando a aderência da normal, nesse caso, a normal tem a média e a variância, eu desvio padrão, né? Eu sei que a média é de cerca de 9,49. E o desvio padrão é de 1,79. Tá. Eu observei. É só fechar. Isso aqui deve ficar bem. Eu observei 7,53. Qual é a probabilidade que um normal, com essa média, qual é a probabilidade que a normal, com essa média e com esse desvio padrão, assuma um valor menor ou igual a 7,53? Essa probabilidade, Ademir, é a probabilidade F0, no Uhum. ponto 7,53. E aqui eu tenho o valor que 7,53 representa como frequência relativa acumulada, ou o estimador, a estimativa para a probabilidade que você tenha um valor menor ou igual àquele valor lá, de acordo com os dados. Ó, 7,53, ele é o menor observado? Olha, eu dei essa sorte. O menor valor observado aqui foi 7,53. Então, ele acumula quantas observações até ele? 1/10. Qual seria a probabilidade de que uma normal acumule um valor igual ou menor do que 7,53? A normal com essa média e com esse desvio padrão, né? Vou calcular isso Aham. aqui. Menor, 7,53 divisão 9, 7. Tem que a distribuição antes, não? Eu acho que eu já fiz isso, não? Eu já Ele fiz isso aqui reclamou em ali. algum lugar. Eu acho que eu já fiz isso aqui em algum lição, mas deixa eu colocar só para garantir. Eita, eita. É porque aqui é. Como é que é? PPF. É ppm, é? O acumulado? PPF, não? CDF, né? É a CDF. CDF. A S é a de um ponto para cima, a CDF é de um ponto para baixo. Ah, mas ficou faltando eu dizer qual é a média e dizer o padrão, né? Acho que é assim, né? Igual a 9,48
do SQD igual a SQD. Não, os argumentos não são esses. Não. Ele está na CDF aqui. É só lembrar aqui como é que PPF, não, professor? é PPF. PPF, É assim, né? sim. É isso mesmo, né? É os argumentos Só que eu tem não que sei como é ver isso. como é que é os argumentos dela. Acho que eu implementei isso ainda agora aqui. Ó. Ah, é lock e scale. Ó. É isso aqui que eu tenho que fazer. Aí dela é que eu chamo. É assim. Aí seria ponto PPF Ah, pronto. nessa coordenada aqui. Esse carinha seria o lock. E esse carinha seria isso. Estava até certo. O que foi? Não está dando nem ainda. Oxê. O que eu fiz de errado aqui? Status novo. Logo scale. Agora deu certo. Peraí, viu? Só esclarecer uma coisa aqui. Eu usei isso bastante lá em intervalo de confiança, em tamanho de amostra. Isso é CDF mesmo, professor. É CDF, né? Acho Aí que o senhor passa a média, o senhor passa a média e o desvio padrão normal, tá certo? Não precisa de especificar não o negócio. Solta lá no aqui ele código. funcionava para normal padrão. Mas o CDF funciona também. Que é acumulado, Eu né? passo- Não, mas não passe assim, não. Passe CDF e o valor, que é onde você quer ver até acumulada, e é vírgula, média, vírgula, desvio padrão. Mas no caso, tu disse para eu fazer assim, Jogo tirar esse carinha 9,80. daqui, Não, é. aí aqui é que eu informo. Não, não, sem o mu e sem o scale. Só os valores mesmo. Ah, entendi. Mas pela CDF deu certo, viu? Deu certo? Ah, Foi. então pronto, pode ver aí agora. Ó, deu o mesmo resultado. Então, serve seguindo esse caminho e serve seguindo esse outro caminho. Sim, sim. Ou seja, ó, eu sei que 1/10, 0,1 das observações estão abaixo Primeiro ponto. desse carinha. E, teoricamente, pensando no normal, com a média que vem dos dados e o desvio padrão que vem dos dados, essa probabilidade não seria de 1/10, seria de cerca de 15,5, né? 14%. E ele vai calcular a diferença, né, entre o observado e esse que eu esperava, supondo um modelo teórico. Para a primeira observação, para a segunda, para a terceira, vai guardando essas diferenças
e depois aplica um módulo a essa diferença. Vê qual foi a maior diferença. Essa maior diferença é que a gente considera como sendo a estatística de Kolmogorov-Smirnov. Aí ele tem uma tabelinha, né? Para quem está estudando teoricamente, existe uma tabelinha. Ou você pode recorrer ao cálculo numérico que os nossos softwares já têm, né? É o que acontece aqui. Então, ele já separa essa diferença máxima, pega essa diferença máxima e calcula a probabilidade de acontecer algo igual ou superior a essa diferença máxima. E quanto maior a diferença, o raciocínio é sempre o mesmo, né? Quanto maior a diferença entre o que você esperava e o que aconteceu, mais você fica com suspeita de que a hipótese nula esteja equivocada. Ou seja, de que um modelo teórico que você sugeriu está equivocado, né? Aí está aqui o declarando. A hipótese nula é que a amostra segue uma distribuição normal com aquela média e aquele desvio padrão. Que vieram dos dados. Inclusive, esse teste, quando você atribui o valor da média de desvio padrão, ele também é conhecido como teste de Lilliefors. Um outro cara chamado Lilliefors promoveu um pequeno ajuste nesses testes de aderência de Kolmogorov-Smirnov para situações em que você só entrega a amostra e os parâmetros daquele modelo teórico são inferidos a partir da amostra. Então, na hipótese nula, a distribuição normal vai aderir aos dados, e na hipótese alternativa, ela não vai aderir aos dados. Aí está aqui, Ademir, olha, eu passando a CDF, eu passo a amostra para o teste de KS, passo a amostra, eu passo a acumulada, que é a CDF mesmo, e passo os argumentos. Ó. Primeiro para a média, o segundo para o desvio padrão. E aqui ele me entrega que a maior diferença observada foi de cerca de 24, né? E a probabilidade de acontecer aquela diferença ou algo superior seria de 53%. Ou seja, não seria nada de outro mundo, viu? Aí voltando lá para a conversa que eu estava tendo com o Igor, parece Aí, uma nesse coisa. caso, vai rejeitar ou não a hipótese nula? Pronto, aí você não rejeitaria, porque o que é que ele está dizendo? Olha, a probabilidade de você ver de uma distribuição normal 10 observações com essa cara é de cerca de 53%. São 10 observações, então não tem aperreio. E aí existem alguns detalhes que eu tenho chance de passar para vocês também, sobre o teste de KS. O teste como E, Kolmogorov-Smirnov ele é professor, muito bom. Oi, pode falar. desculpa interromper. E Sim, essa estatística 0,24, a gente utiliza para alguma coisa ou não? Só para utiliza. saber que a distância maior foi 0,24 mesmo. Esse p-valor foi calculado a partir dessa estatística. Esse p-valor é a probabilidade de que você obtenha daquele estimador, desse K1, você obtenha um valor igual ou superior a 0,24. Existe alguma possibilidade que essa diferença dn ela tenha se dado ao acaso ou não? Qual é a probabilidade de que você tenha essa estatística devido ao acaso? É de cerca de 53%. O p-valor é sempre calculado a partir dessa estatística que resume as discrepâncias, né? Seja para o Q quadrado, seja para o Kolmogorov-Smirnov. Então, de fato, o que eu estou fazendo aqui é calculando a probabilidade que de índice n, que é a estatística de KS, assuma um valor maior ou igual a 0,2406. É isso que está acontecendo. Essa probabilidade, Adem, é igual a 53%. 0,533, papapá. Entendeu? Entendi, entendi.
Então, a estatística é um argumento para você chegar no P-value. Sim, sim. Mas o que eu estava querendo chegar no final de tudo, do meu questionamento, é que, em termos práticos, quando a gente utiliza a função do teste KS, a gente só precisa olhar para o p-valor, né? Perfeito. Mas veja que coisa interessante. Na tese de Mas, eu, Jair, mas na teoria, né, realmente tem que, tem que mas ver veja tudo, que né? coisa interessante que a gente está conversando, viu? Na tese de Jair, a gente percebeu que a estatística é interessante como feature. A É gente sério? usa a estatística e resume essas discrepâncias como sendo uma variável preditora e ajuda na predição do modelo da gente. É Caraca, importante, é um aspecto eu nunca importante. imaginei um negócio desse. É muito importante a estatística. Principalmente as estatísticas que você não mata o sinal delas. Você mantém o sinal. Aqui a gente mata o sinal, né? Quando a gente aplica o modelo. É, tira o Não módulo, sabe se né? eu vou para mais ou para menos. Na tese de Jair, a gente está percebendo que quando você usa a estatística diretamente como variável preditora, o modelo preditor ele se sai melhor. Que ideia massa, professor. Muito criativa. É muita curiosidade, né? Mas veja que são curiosidades, Ademir, que a gente só consegue ter depois que guarda o conceito, a base, né? É, o conceito é muito importante, né? Que eu sabia já desse negócio do p-valor, mas não sabia o que significava a estatística, né? Agora eu Sim. sei. Você observa, antes a gente falava sobre outra estatística que era de que quadrado. Agora a gente está conversando sobre a estatística de Kolmogorov-Smirnov. E aí existem outras tantas estatísticas. Vou dar um exemplo. Ó. Para pequenas amostras, esse teste ele não é tão bom, o teste de Kolmogorov-Smirnov. Eu até que estou com um Igor. Mas, professor, tudo bem, são 10 observações, mas o que está em azul está muito diferente do que está em laranja. Muito diferente. Me incomoda essa diferença toda, né? Existem testes que são próprios para pequenas amostras. Hoje, o assunto que mais tem atraído minha atenção tem sido como trabalhar com pequenas amostras. Então, na situação de testes de aderência, existe uma alternativa melhor do que o KS para pequenas amostras, que seria o teste de Shapiro-Wilk. E eu nem coloco aqui nos slides mais, porque a gente não teria tempo, né, de conversar com os slides, né? Como é que seria o teste de Shapiro? Ele se baseia numa ideia semelhante ao de KS, só que um pouco diferente, né? Ele agora se preocupa com a ideia de ranking. E aí existe um encaminhamento matemático e estatístico, eu não vou conseguir entrar em detalhes com vocês, que a gente não tem tempo. Mas o fato é que, para pequenas amostras, o Shapiro-Wilk ele erra menos. Ele foi criado para pequenas amostras, né? Então, na prática, o que é que a gente faz? A gente aplica o Shapiro e aplica o KS. Essa questão sobre a amostra ser pequena ou não é sempre discutível, né? A gente não sabe bem, não é claro o que é que significa uma amostra ser pequena. Há quem diga que até 30 é pequeno, há quem diga que tem situações em que 30 já é a população toda. Aí termina que a gente sabe que o teste de Shapiro ele é mais sensível às diferenças. Então, essa diferença que a gente observou, né? Que foi de 0,24, que para o KS pode não ser tão grande, para a estatística de Shapiro pode ser grande, pode ser relevante essa diferença. Ele tende a ser mais sensível e rejeitar mais a hipótese nula do que o teste de IKS. Shapiro-Wilk ele é mais sensível às diferenças do que o de IKS. Vejam o que é que acontece. Ó. A estatística de Shapiro é diferente, a conta é diferente, né? Chega a um resultado diferente. E o P-value de Shapiro, vê como cai, olha. Olha só o P-value de Shapiro. O do KS é 0,53. O de Shapiro é 0,05. Então, se eu adotei aqui E um já número fica significativo. meio que se aceita ou rejeita a hipótese, né? Oi? Já mudou, né? É, Agora já vai ficar meio no limiar ali, se aceita ou rejeita, né?
Isso, exatamente. Então, se eu adotar aqui um nível de significância de 5%, para KS eu não tenho dúvidas em continuar com a hipótese nula, não tenho dúvida. Para Shapiro, eu balanço, porque eu quase, por muito pouco, não tenho um valor menor do que 5%. Virou um fino absurdo. Talvez se eu tivesse aqui 11 observações ao invés de 10, eu tivesse rejeitado a hipótese nula. Então, o teste de Shapiro para pequenas amostras é mais interessante. Nos exercícios das meninas, de Thaís, de Yara, elas recorrem a Shapiro porque elas trabalham com pequenas amostras, né? Na dissertação dela. E aqui eu tenho outros problemas que vocês vão poder olhar com calma, né? Se a distribuição exponencial é 10, são esses exercícios aqui. Eu acho que a essência da coisa eu já passei para você. E aqui a gente conclui o conteúdo de teste de aderência. Por que é importante? Porque os modelos de predição de vocês vão se basear em suposições, como por exemplo, normalidade. Modelos bons são aqueles que geram resíduos que seguem uma distribuição normal. Muita gente diz isso. Então, a gente tem que saber se os nossos resíduos vêm de uma distribuição normal. Vou definir com vocês o que é resíduo. A gente está caminhando para isso.